Polícia Federal investiga pane no sistema da Câmara, que paralisou a votação da PEC dos benefícios. Deputados já retomaram os trabalhos e a sessão acontece neste momento em Brasília. E você vai ver também. Combate ao incêndio no centro de São Paulo já passa de 60 horas. Vendas no comércio varejista crescem pelo 5º mês seguido. Euro cai abaixo do dólar pela primeira vez em 20 anos. Estudos mostram que dose de reforço aumenta a proteção contra o coronavírus e também as variantes. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Daniela Paris. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, para falar mais sobre esse assunto e atualizar as informações, nós vamos conversar com a nossa repórter Maria Clara Leite, que está no local. Primeiro, boa tarde, Maria Clara. Maria Clara, explica para a gente qual é a situação de momento por aí. Daniela, eu falo ao vivo aqui da esquina da rua Abdo Chaim, que é onde estão 32 homens e 13 viaturas do Corpo de Bombeiros. Eles estão atuando, como vocês disseram, aqui do lado de fora do prédio de 10 andares, que começou a pegar fogo na noite do último domingo, aqui na região da 25 de março. E esse trabalho, então, já entra no seu 4º dia, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros, então, entrando no seu 4º dia. E continuando aqui do lado de fora, justamente por conta desse risco de colapso desse prédio, o que fez com que 9 prédios fossem interditados aqui nessa região e eles continuam assim. Durante a madrugada, o engenheiro Álvaro de Godoy Filho, da Prefeitura, condenou esse prédio e por isso a Prefeitura vai pedir a implosão preventiva. E esse resfriamento tende a colapsar mais rápido a estrutura do prédio, justamente pela estrutura de metal que ele tem. Só que é claro que o fogo precisa ser completamente extinto para que isso aconteça. Segundo o capitão Maicon Cristo, com quem eu conversei agora há pouco, bastante resfriado já, mas com o vento que faz hoje, os focos que ainda existem podem se alastrar. E como não dá para entrar no prédio, também não dá para saber se o fim de tudo isso está próximo ou não, né? A diretora executiva da Univinco, a Cláudia Urias, atualizou os dados e disse que até agora de 3.000 lojas já foram afetadas. Ao todo, são 27 mil funcionários que estão sem trabalhar já há 3 dias. Não tem como mensurar as perdas, né, os prejuízos financeiros que foram contabilizados até agora, segundo a diretora da Univinco, mas o que ela disse é que segunda e terça-feira são os dias mais quentes de vendas aqui nessa região da 25 de março, justamente porque os revendedores vêm fazer as compras por atacado nessas datas. E a gente lembra então que esse incêndio começou justamente no domingo, então já são 3 dias, segunda, terça, quarta-feira, de vários comércios fechados por aqui, ainda há várias ruas bloqueadas, 6 linhas de ônibus ainda estão com o itinerário alterado, e aí a gente fica aqui então aguardando ainda novas informações e o desfecho desse caso. Daniela, Kleber. Bom, eu agradeço a participação da Maria Clara, sempre com informações muito precisas, e ela vai continuar lá no local do incêndio e ao longo da nossa programação traz mais notícias. As vendas do comércio varejista cresceram pelo 5º mês seguido. O resultado positivo de maio coloca o setor num patamar acima do registrado em dezembro do ano passado. Aumentou o volume de vendas do comércio varejista com a 5ª alta seguida. O crescimento foi de 0,1% em maio na comparação com abril. Segundo dados do IBGE, com a manutenção da trajetória positiva, a pesquisa mensal do comércio destaca que o setor já está 6% acima do patamar apurado em dezembro do ano passado. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%. Apesar disso, ainda registra uma leve queda no acumulado dos últimos 12 meses. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas positivas em maio, como o setor de livros, jornais, revistas e papelarias, responsável pela alta mais intensa. Também aparecem com destaque os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria,
e tecidos, vestuário e calçados. Por outro lado, os ramos de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico têm destaques negativos. Olha, e mais uma notícia de interesse do consumidor. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal reduziram a cobrança do ICMS da energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia estima que a queda de quase 20% vai se refletir nas contas de luz. 20 dias após a sanção da lei federal que limita o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da energia elétrica a 18%, assim como dos combustíveis e telecomunicações, o Distrito Federal e pelo menos 17 estados reduziram o tributo. Além da capital federal, as alterações foram registradas no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e também Santa Catarina. O Ministério de Minas e Energia publicou qual deve ser o potencial de redução nas faturas de energia elétrica. Além da mudança do ICMS, a pasta levou em consideração um aporte que deve ser feito após a privatização da Eletrobras, com uma redução de 2,5% nas contas e uma queda de 5,5% por conta dos créditos de PIS e COFINS, que são os impostos federais. No cálculo, o Ministério de Minas e Energia levou em consideração uma casa que gasta em média R$ 150 com a conta de luz por mês. Nesse caso, a redução média no país deve ser de 19,5%, com a fatura caindo para R$ 121. A maioria dos estados cobrava taxas de ICMS entre 25% e 30%. Os remédios usados pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso por suspeita de abusar de pacientes, são extremamente raros em cesarianas. Além de investigar o anestesista, a Polícia Civil também apura se o médico se valia da posição que ocupava nos procedimentos para aplicar uma quantidade excessiva de sedativos nas vítimas, o que facilitaria os abusos. A demora das pacientes para despertar após as cirurgias foi um dos fatores que geraram a desconfiança na equipe de enfermagem, que montou um flagrante para desmascarar o profissional. O responsável pelo inquérito disse que, se for comprovado que houve sedações desnecessárias ou doses excessivas que possam ter causado prejuízo ou risco à vítima, ele pode responder por outros crimes. E olha só, a gente muda de assunto agora e fala de notícias internacionais. Pela primeira vez em 2 décadas, o euro ficou abaixo do dólar. A moeda da União Europeia teve queda de 0,4% no dia. A queda na paridade aconteceu depois das notícias de que a inflação nos Estados Unidos acelerou. A possibilidade do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, aumentar a taxa de juros causou reflexos no mercado. Por outro lado, a crescente preocupação com o aumento da recessão na zona do euro também pressionaram a moeda da Europa. O euro chegou a ser negociado a 0,99 dólar, queda de 0,4% no dia, o nível mais baixo desde dezembro de 2002. De acordo com a agência de notícias Reuters, a moeda única perdeu mais de 10% até agora neste ano, enquanto o dólar registra alta. Na terça-feira, o euro havia alcançado pela primeira vez a paridade com o dólar desde 2002, ano em que a moeda começou a circular. A desvalorização da moeda europeia frente à norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia levará a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue se valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros mais rapidamente do que o esperado. Ainda nos destaques internacionais, em meio aos protestos e após a fuga do presidente, o Sri Lanka decretou estado de emergência para tentar conter a crise que assola o país. O primeiro-ministro foi designado como presidente interino. O Sri Lanka anunciou um estado de emergência depois da fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa para as Maldivas. Rajapaksa fugiu nesta quarta-feira depois de uma grande pressão provocada pela crise econômica mais grave da história do país. No final de semana, manifestantes invadiram o Palácio Presidencial em Colombo.
A Constituição do Sri Lanka prevê, em caso de renúncia, o que o presidente prometeu fazer durante esta quarta, que o primeiro-ministro assuma o cargo de maneira interina até uma eleição indireta. Nesta eleição, o parlamento escolhe um deputado para exercer a função de chefe de Estado até o fim do mandato em curso, em novembro de 2024. Manifestantes acusam o presidente Gotabaya Rajapaksa de ser responsável pela grande crise política e econômica pela qual passa o país, com inflação galopante e escassez de medicamentos e alimentos. E veja a seguir, Polícia Federal investiga falhas no sistema da Câmara dos Deputados que impediram a votação da PEC dos benefícios. E você vai ver também, estudos mostram que a dose de reforço aumenta a proteção contra casos graves da Covid, mesmo com as variantes do vírus. Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O assunto agora é a vacinação. E a partir desse sábado, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal fará uma busca por quem não se vacinou contra a Covid. Isso mesmo, olha só, a ação inclui ir na casa das pessoas para explicar a importância da imunização. Com a queda na procura por imunização contra a Covid-19 nos postos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou que vai em busca do público que não tomou nenhuma dose dos imunizantes ou está com o esquema vacinal atrasado. As equipes de agentes de saúde vão às ruas, com o intuito de incentivar a vacinação. A medida vai ser voltada ao público que pode se vacinar, ou seja, a partir dos 5 anos. Na capital federal, adultos com 35 anos ou mais que tomaram a última dose há 4 meses já podem tomar a 4ª dose. Para adolescentes entre 12 e 17 anos, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma dose de reforço, a 3ª dose. Eles podem receber a vacina da Pfizer ou Coronavac. Para as crianças até 11 anos, a orientação é tomar 2 doses. Quem se vacinou com a dose única da Janssen e tomou a 2ª dose do imunizante pode receber a 3ª dose da AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. No caso das grávidas e puérperas, a indicação é aplicar as vacinas da Pfizer ou Coronavac. As vacinas contra a Covid protegem mesmo diante das mutações do vírus. Estudos apontam que a dose de reforço aumenta o nível de proteção contra a infecção. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde, com base na análise de mais de 150 mil testes PCR feitos em 5 estados e no Distrito Federal, mostrou que as 2 novas sublinhagens do vírus, a BA.4 e BA.5, já são responsáveis por 93% dos casos aqui no Brasil. Apesar das novas variantes serem mais transmissíveis e também mais resistentes, as vacinas e a própria infecção prévia têm uma pequena proteção para a Ômicron. Mas estudos em andamento indicam que, mesmo diante das mutações, os imunizantes permanecem eficazes na proteção contra quadros graves, hospitalizações e morte pela doença. As análises indicam ainda que a dose de reforço aumenta significativamente o nível de proteção contra a infecção, que tende a diminuir após 6 meses. Segundo especialistas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a efetividade das vacinas está relacionada à produção de anticorpos neutralizantes e específicos contra o coronavírus e à defesa do organismo com a ativação dos linfócitos ou células T. O assunto agora é a PEC dos benefícios. A Polícia Federal investiga as falhas no sistema que paralisaram a votação da PEC social, a PEC dos benefícios, na Câmara dos Deputados. O problema aconteceu após a aprovação em primeiro turno da proposta, que concede benefícios à população. Os agentes da Polícia Federal foram chamados à Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, depois que a internet e o sistema da casa apresentaram inconsistências. Os deputados obrigados a registrar presença no plenário, mas autorizados a votar remotamente, não conseguiram acessar o sistema. Por conta disso, Arthur Lira pediu que os parlamentares fossem ao plenário registrar os seus votos. Segundo ele, os 2 servidores de internet da casa, de empresas diferentes, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. Os problemas impediram a finalização da votação da PEC social, a proposta do governo que concede uma série de benefícios à população. Após o problema técnico, o presidente da casa, Arthur Lira, suspendeu a votação dos destaques da PEC e o segundo turno
e solicitou uma investigação da Polícia Federal. Ele queria saber se a falha teria sido causada por ação interna ou externa. A Polícia Federal ficou até a madrugada desta quarta-feira analisando o problema ocorrido. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 393 votos a favor, 14 contra e 0 abstenções. Eram necessários 308 votos. A PEC prevê gastos de mais de 41 bilhões de reais em medidas de auxílio à população pobre e algumas categorias profissionais, e a decretação de um estado de emergência no país a fim de contornar a legislação que proíbe a geração de novas despesas em um ano eleitoral. Olha, ainda falando da PEC dos benefícios, a votação foi retomada e acontece neste momento na Câmara dos Deputados, né, Dani? Pois é, agora que são 13 horas e 21 minutos, a gente vai para Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que traz para a gente mais detalhes. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Daniela, boa tarde a você, ao Kleber, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, por volta de meio-dia, a discussão em torno da PEC dos benefícios voltou a ser discutida na Câmara dos Deputados, depois de toda essa confusão envolvendo aí o painel de votações lá na Câmara. É preciso, mais uma vez, 308 votos favoráveis para que a proposta de emenda seja promulgada pelo presidente da Casa, o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco. Essa PEC prevê uma série de benefícios, principalmente para a população mais pobre. É aí o Auxílio Brasil, que passa de R$ 400 para R$ 600, o Auxílio Gás passa a ser pago de forma integral, no valor médio de R$ 112 a cada 2 meses, e também o outro ponto polêmico, que é o voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros e também para que taxistas tenham aí uma complementação mensal no auxílio combustível. É uma PEC que é desejada pela base governista do presidente Jair Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados, justamente porque traz algo a mais, traz uma resposta para a política assistencialista do presidente Jair Bolsonaro. Ontem foi aprovada em primeiro turno com 393 votos favoráveis. O presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira, teve de fazer essa suspensão da PEC. O relator da proposta em plenário, o deputado Cristino Áureo, do Partido Progressista do Rio de Janeiro, tinha o objetivo de concluir as duas votações ontem mesmo, só que por conta dessa falha no sistema de votações, o presidente da Casa, Arthur Lira, preferiu adiar a segunda votação, dizendo ele, para garantir a legitimidade da votação. Já foi liberado novamente, já tem mais ou menos uns 40 minutos que os deputados voltaram a se reunir para votar essa PEC. Eu posso trazer mais detalhes para vocês a qualquer momento. Volto com vocês aí no estúdio. Agora, Igor, mais uma perguntinha. Essa tramitação da PEC, né, as conversas, têm sido marcadas por várias manobras da oposição para tentar obstruir esse projeto, essa PEC. Por outro lado, o governo tem ampla maioria aí no plenário. Você que acompanha de perto, vê alguma chance desse projeto não ser aprovado? Olha só, a oposição vive dizendo, tem dito, desde quando a tramitação começou na semana passada lá na Câmara dos Deputados, diz que essa proposta de emenda tem um tom eleitoreiro, justamente porque prevê aí benefícios próximo das eleições. Para driblar esse tom eleitoreiro, o presidente Jair Bolsonaro e a sua base governista decretou o estado de emergência. Essa é a principal proposta do texto. A oposição diz que essa é mais uma manobra política do presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo criticando o texto, a oposição diz que é favorável, votou a favor. Tanto é que 393 parlamentares decidiram aprovar essa proposta ontem. Não há expectativa de reprovação da proposta, porque mesmo com o tom de crítica da oposição, os deputados do Partido dos Trabalhadores, PSOL, PDT, a maioria deles, pelo menos, concorda que essa política assistencialista, ou seja, essa nova previsão de benefícios sociais, precisa vir agora. Então, é algo positivo para o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Esse é Igor Damasceno, direto de Brasília, trazendo para a gente as últimas notícias sobre a votação da PEC social. Muito obrigado, Igor. Bom, e a gente volta agora com notícias internacionais. A onda de calor que atingiu a Península Ibérica continua e deve chegar à França e ao Reino Unido nos próximos dias. Depois de Espanha e Portugal sofrerem, França e Reino Unido se preparam para a chegada de uma onda de calor excepcional a partir desta quarta-feira, a segunda em apenas um mês.
De acordo com cientistas, existe uma relação direta entre as ondas de calor e a mudança climática, já que as emissões de gases do efeito estufa aumentam a intensidade, duração e frequência dos fenômenos. As temperaturas extremas produzem secas e aumentam as chances de incêndio. A região de Gironde, no sudoeste da França, luta contra as chamas que já atingiram 1.000 hectares. Na Península Ibérica, as altas temperaturas começaram no último final de semana e devem durar pelo menos até domingo, com temperaturas sufocantes. Na região de Extremadura, na fronteira com Portugal, uma temperatura de 43,9 graus Celsius foi registrada e os termômetros devem subir nesta quarta. O recorde de temperatura na Espanha, registrado em Montoro em agosto de 2021, é de 47,4 graus Celsius. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Não saia daí que às 13h50 eu chego com mais informações. Até lá, uma ótima tarde para você. Até mais.